Olá, ouvintes! Meu nome é Rafael Vanazzi. Hoje é dia 3 de agosto e está começando o primeiro programa da rádio virtual musicografia.net. Esse programa foi criado por Rafael Vanazzi e Rafael Ota com a finalidade de ensinar e tirar dúvidas sobre a musicografia Braille para pessoas com deficiência visual através da internet. Os programas iniciais serão para aqueles que ainda não conhecem a musicografia Braille, mas já sabem ler e escrever em Braille. Vamos falar dos fundamentos do sistema de escrita musical em Braille. Depois desse começo, os programas passarão para assuntos intermediários e avançados, além de tirar dúvidas específicas dos nossos ouvintes. Teremos ao longo da nossa programação a apresentação de pesquisas e ações de diferentes pesquisadores e professores que também podem contribuir para a nossa rádio virtual. Também iremos apresentar trechos e resultados das pesquisas realizadas pelos criadores dessa rádio em seus trabalhos de mestrado, defendidos em 2014 e orientados pelo nosso amigo, o professor Dr. Wilson Zattera. O tema de hoje é Fundamentos da Musicografia Braille. Veremos nesse programa os fundamentos da musicografia Braille a partir da cela Braille, usada para representar as letras do alfabeto. Todas as explicações serão dadas sem a necessidade de acompanhamento visual. Esperamos apenas que o ouvinte com deficiência visual conheça a escrita em Braille, pois aqui não vamos ensinar a ler em Braille, mas sim ensinar a quem já sabe ler, se interessa por música e quer aprender a ler e escrever partituras em Braille. Recomendamos ter em mãos uma reglete, máquina Perkins ou mesmo computador para irem anotando e fazendo os exercícios que passaremos durante o programa. Músicos com visão normal, chamados aqui de videntes, que sabem ler partituras convencionais, poderão aprender a musicografia por meio de nossas explicações. Caso não conheça nada de Braille e da musicografia, recomendamos que os videntes que, antes de acompanharem a nossa programação, que se informem dos rudimentos através dos materiais já disponibilizados no site www.musicografia.net para um melhor acompanhamento, já que nesse programa o uso de recursos de imagem não será usado. Envie para nós as suas dúvidas e sugestões para o e-mail acervo.musicografia@gmail.com. A sua participação é muito importante para o desenvolvimento desse projeto. Vou seguir os textos e formato de apresentação que eu, Vanazzi, fiz no meu trabalho de mestrado, que tem o título Particularidades da Musicografia Braille para o auxílio de novas metodologias de ensino. Nele eu apresento análises feitas sobre as partituras em Braille, que me levaram a classificar diferentes etapas de aprendizagem musical de forma que respeitam como o Braille registra os eventos musicais. Ele estará disponível para download apenas em 2016. Por enquanto, só pode ser encontrado impresso nas bibliotecas do IA e BC da Unicamp. Bom, para começar, eu vou falar do sistema Braille brevemente, porque eu já espero que vocês ouvintes já conheçam, né, o Braille, que são os pontos 1, 2 e 3, que ficam à esquerda da cela, e o 4, 5, 6, que ficam à direita. Com essa cela, a gente pode ter 63 combinações diferentes. Já sabemos que a primeira linha do sistema Braille é formada por 10 celas diferentes, que vai do A até ao J. E essas celas se repetem na segunda linha, mas com o acréscimo do ponto 3. A terceira linha, o acréscimo do ponto 3 e 6. A quarta linha, o acréscimo do ponto 6, e a quinta linha, que é a primeira linha rebaixada, na posição inferior da cela. Também há algumas outras possibilidades que vocês que são leitores de Braille conhecem muito bem, que não é o caso também de nós explicarmos tudo isso. Vamos então já passar para as notas musicais. As notas musicais em Braille, elas começam a aparecer na primeira linha a partir da letra D. O A, B e C não tem nota musical. Então o Dó começa do D.
da letra D. A cela com os pontos 1, 4 e 5 é o Dó. E assim você encaixa até o Si. Por exemplo, o Dó é a letra D, o Ré, o E, o Mi, a letra F, o Fá, a letra G, o Sol, a letra H, o Lá, a letra I e o Si, a letra J. Quando a gente ensina a musicografia Braille, geralmente se recomenda não associar as notas com as letras, porque isso causa uma confusão. Mas, a princípio, isso também pode ser uma coisa boa que ajuda a decorar. Então, esse é um assunto controverso entre os próprios professores de musicografia Braille. Alguns preferem não dizer que não associar, em primeiro lugar, as letras com as notas musicais, e outros preferem chamar as notas musicais diretamente pelos pontos, para causar uma outra associação. Então isso varia muito de professor para professor. Eu particularmente prefiro fazer associação, e aos poucos a gente vai excluindo essa fala, né, de chamar o Dó de D, ou Ré de E, para poder o aluno compreender isso no começo, e depois eu paro de fazer para o aluno começar a largar isso. E tem funcionado nas aulas que eu já dei. A primeira linha, ela corresponde à colcheia. Esse também é um outro assunto controverso, explicar ou não o valor de tempo. Eu já vou aqui de antemão falando, porque alguns já conhecem música, outros não, mas a primeira linha ela é relativa ao valor de tempo da colcheia, ou seja, a letra D, que são os pontos 1, 4 e 5, ele significa Dó colcheia. Ou seja, todo mundo dessa linha que eu já apresentei, do Dó até o Si, vai significar a nota musical com o valor de tempo da colcheia. Então são duas informações em uma única cela Braille. Para a gente fazer nosso exercício, que a gente vai fazer daqui a pouco, nós não vamos ainda usar valor de tempo, então não se preocupem em entender o que é a colcheia, isso vai ser assunto de outros programas. Né? Você pode até explicar para o aluno essa questão, mas não precisa compreender ainda perfeitamente o que isso significa. E para poder já também adiantar um pouco da curiosidade, no caso das seguintes linhas, né, do sistema Braille, a segunda linha ela vai significar mínima, a terceira linha vai significar semibreve e a quarta linha vai significar semínimas. Então, se você acrescenta um ponto 3, o ponto 6 ou o ponto 3 e 6, você vai ter as linhas, você vai ter a nota musical em outros valores de tempo. Vamos então nos restringir apenas à linha da colcheia, sem precisar entrar no mérito do valor de tempo da nota. Mas por que começar pelas colcheias? Bom, não sei, não sabemos o motivo, mas o Louis Braille escolheu colocar as colcheias na primeira linha do sistema Braille. E talvez porque a colcheia seja uma nota de valor de tempo mais recorrente e para poder ser mais rápido na escrita, ele optou por colocar ali. De qualquer forma, a gente nunca vai saber porque ele pensou isso. Mas podemos muito bem começar a ensinar as notas musicais de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, como uma escala, sem precisar falar em valor de tempo. Né? Não há problema com isso. Então a gente começa a usar as colcheias também, quanto a cela, e não a cela de semínima, para poder ser mais fácil a escrita. É mais fácil decorar assim, mas em alfabeto, né, quem se alfabetiza em Braille começa a estudar pela primeira linha, que é a linha mais simples, que as demais linhas, lembrando que elas são formadas pela primeira linha com acréscimo de ponto. Então já começar ensinando com celas com acréscimo, né, pode ser um pouco mais complicado para decorar, aprender. Então a gente começa por Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, da primeira linha do sistema Braille, mas sem falar em nomes de colcheias. Como vocês já devem estar percebendo, o Braille é uma letra que significa uma nota.
E se você fizer uma escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, você escreveria D, E, F, G, H. Se escrever isso numa partitura convencional, você vai ver essa linha subindo, né? O Dó, aí sobe no espaço, o Ré sobe no espaço Mi e assim em diante. No Braille, você não tem essa informação de subir e descer visualmente, né? No Braille é uma informação descritiva. Você fala o nome da nota e você pensa qual ela é. Dentro dessa questão da oitava, vai entrar um outro momento. Vamos então nos restringir a pensar apenas dentro de uma oitava, Dó até o Si, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. No meu mestrado, eu achei uma referência de Herrera. Ela defende que a percepção de subir e descer entre duas notas com alturas diferentes é adquirida pela vivência pessoal, independente da deficiência visual. Ela quer dizer que não importa se você tem deficiência visual ou não, a sua percepção de agudo e grave, ela está relacionada com o agudo sobe e o grave desce. Ela diz isso porque ela fez experiências com muitas crianças com e sem deficiência visual e ela constatou isso, que isso não depende de ter ou não a visão, né? É questão da vivência que ela teve com a música. E como na escrita Braille não tem essa percepção, e na escrita convencional tem essa percepção visual de subir e descer, então ela sugere que isso deve ser levado em conta na hora de ensinar para um aluno com deficiência visual. Você deve pensar em como trazer essa percepção de subir e descer agudo e grave, mas de um viés que na escrita e na leitura, né, do aluno não vai constar. Então essa codificação do subir e descer, do agudo e do grave, deve ser feita de uma maneira mais atenciosa, cuidadosa com o aluno, né, para ele perceber o que é subir e descer, mas sendo que na escrita isso não aparece. Ou seja, aquelas adaptações que normalmente a gente pensa em fazer de cara, que é subir e descer no papel, de repente não é tão importante assim, então fundamental. Você vai estar passando por um lado diferente de ensinar, né? No ponto de vista que ensina de quem lê partitura convencional, não de quem lê partitura em Braille. Claro que depois você pode mostrar isso, e até é bom que mostre como funciona na partitura convencional, esse subir e descer com relação às linhas, porque isso vai ajudar ele a se comunicar com as pessoas videntes, com os músicos videntes, com relação à música, e também vai aumentar a percepção musical dele sobre aquele assunto, que são mais informações, mais conteúdos, né, pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. E para um aluno, então, com deficiência visual, é interessante primeiro abordar com ele essa questão de subir e descer mais pelo corpo mesmo, para ter um entendimento, que é mais fácil também partir por aí. Mas na hora de escrever, tentar não jogar nessas linhas espaciais, subir e descer. Sobre isso você também encontra alguns artigos meu e do Rafael Ota falando sobre material material didático para poder fazer com os alunos com deficiência visual a respeito disso. Bom, então falamos bastante de teoria, agora vamos entrar para a prática. Eu convido vocês, ouvintes, a pegarem sua reglete, máquina Perkins ou computador para escrever as notas musicais em Braille, de acordo com o que eu vou dizer agora, né? Caso não tenha escrito ainda, pode até escrever já o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que na verdade vai aparecer como as letras D, E, F, G, H, I, J, em sequência, né? É basicamente isso. Então eu vou ditar para vocês as notas musicais em outra ordem, né, para vocês fazerem uns experimentos, né? Vamos fazer uma experiência. Lembrando que não vamos usar valor de tempo, então podem escrever notas musicais
junto uma das outras, com espaço entre elas, como você preferir. Então eu vou falar a primeira linha, o primeiro ditado. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Pode escrever. Caso o tempo que eu dei aqui não seja o suficiente, dá uma pausa no vídeo, no áudio, vídeo, né? Que continua daqui a pouco. Então eu vou falar o próximo ditado. Dó, Mi, Sol, Si. Nesse, você vai reparar uma semelhança interessante entre as notas, entre o Dó, Mi, Sol, Si. Você já reparou? Caso não, repare que o Dó, se você imaginar que ele é um círculo, né, os pontos 1, 4 e 5, se você vir esse desenho que forma com esses pontos no sentido anti-horário, você vai ter o Mi, pontos 1, 2 e 4. Se você vira novamente esse Mi sentido anti-horário, você vai ter o Sol, ponto 1, 2 e 5. E vira novamente, vai ter o Si, 2, 4 e 5. E vira de novo anti-horário, você vai ter o Dó de novo. Então é uma maneira de também decorar as notas musicais sem associar tanto já com as letras, associando mais com o desenho que elas formam. E o Dó, Mi, Sol, Si, você tocar eles, você vai ter um acorde. Então tem esse espaço interessante aí. Próximo ditado. Vou falar. Ré, Fá, Lá. Você vai notar uma coisa legal também, bem interessante nessas três notas. Assim como a gente teve uma comparação, né, do desenho das celas do Dó, Mi, Sol e Si, você vai encontrar uma com Ré, Fá e Lá. Repara que quando você escrever juntinho Ré, Fá e Lá, ele vai fazer um desenho espelhado. O Fá ao centro, os pontos 1, 2, 4 e 5. E na lateral você vai ter o espelhamento do Ré e o Lá. Né? O Ré com ponto 1 e 5 e o Lá com ponto 2 e 4. Um desenho que na minha cabeça se forma é como se fosse um barquinho, né? Um pote com o Fá no meio, né? Com um quadradinho no meio. É uma imagem também boa para lembrar, que muita gente troca o Ré pelo Lá. Qual é o Ré e o Lá? Lembra do barquinho, né? Desse pote que você não vai errar, não vai se esquecer. Eu particularmente aprendi as notas musicais assim. E quando eu tenho dúvida, eu penso nesse barquinho que com certeza ajuda a lembrar. Próximo ditado. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Repetindo o que eu falei um pouco rápido. Dó, Si, Lá, Sol e Fá. Esse aí é o nosso exercício de hoje com ditados. Você pode fazer em casa notas diferentes, treinar, pode repetir, bater a mesma nota várias vezes, no caso de usar uma máquina PEX ou computador. Se você tem um ouvido, já toca alguma música, tenta tirar ela, escrever. Um desafio que eu posso fazer para vocês é pedir para escreverem aquela música Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, 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 Dó, Sol, Fá, Mi, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. E escrever ela com as letras em braille, né, com o correspondente da musicografia braille. Então pode ser um ótimo experimento. Chegamos ao fim desse primeiro programa. Queremos agradecer a todos que nos ouviram. Não deixem de mandar suas sugestões e dúvidas para acervo.musicografia@gmail.com ou poste nos comentários desse vídeo. Esse foi o nosso primeiro programa. Vou ainda consertar alguns detalhes de voz falando rápido, algum problema que possa acontecer. Então, realmente, as suas sugestões vão ser muito bem-vindas. Se inscreva no nosso canal para receber aviso dos nossos próximos programas e ajude a divulgar esse canal pelo Facebook ou mandando um e-mail direto para um amigo com deficiência visual que possa se beneficiar com esse nosso canal.
Um grande abraço para todos. Até o próximo programa.